O ar cortava-se a pele como lâminas finas. Elara apertou os braços contra o corpo miúdo, tentando reter o calor escasso. 3 alfas com cheiros ácidos de desprezo a cercavam perto da fonte congelada no vilarejo dos sussurros. Risadas ásperas rasgavam o silêncio do fim do inverno. O vilarejo dos sussurros era um punhado de casas acinzentadas, espremido entre a imponente floresta sombria e as colinas que levavam ao vasto palácio de Ônix. Ali os ômegas eram ignorados, uma subcasta sem valor. Neste mundo, o poder emanava dos laços de sangue. Alfas, no topo, comandavam com sua força bruta e uma aura de dominância que podia dobrar a vontade dos mais fracos. Betas possuíam uma fração dessa força, adaptando-se para servir. Os ômegas eram a base, vistos como meros receptores, desprovidos de qualquer poder, ou assim a maioria acreditava. Mas os rumores de ômegas com dons elementais eram sussurros antigos, frequentemente abafados, considerados perigosos. Usar tal poder era exaustivo, doloroso, um fardo que podia quebrar o corpo e a mente. Olhem para a ômega silenciosa, zombou um alfa com os dentes amarelados. Não consegue nem defender um pedaço de pão. Elara apertou a mão, sentindo a ponta dos dedos formigar. Uma fina camada de gelo cintilou por um instante na palma da sua mão. Queria se encolher, sumir. O medo de ser descoberta era um veneno constante em suas veias. Escondido sob suas vestes puídas, um pingente de obsidiana verde escura, do tamanho de uma unha, parecia pulsar. Nele, um floco de neve minúsculo era gravado com uma precisão quase sobrenatural. Era a única lembrança de sua mãe a quem perdeu na floresta sombria, e era seu segredo. O amuleto atenuava o frio interno, uma espécie de regulador para o poder que ela tanto temia. Elara era uma ômega elemental do gelo, um dom ancestral herdado de uma linhagem quase extinta, amaldiçoada e caçada. Aos 7 anos, durante uma noite fria e assustadora na floresta, acuada por um lobo, ela manifestou o poder pela primeira vez. Cristais de gelo explodiram do chão, transformando o ar e a poça d'água em seu redor em esculturas geladas, assustando o lobo e um caçador que a encontrou. A lembrança ainda a fazia tremer. Sua pele pálida e os cabelos como névoa da manhã, quase brancos, junto aos olhos de um azul tão claro quanto o céu gelado, já a marcavam como diferente, um contraste gritante com a pele bronzeada e os cabelos escuros da maioria. Seu conflito interno era um mar de pavor. Ela só queria paz, um canto seguro para existir, mas precisava aprender a controlar o que corria em suas veias, antes que a destruísse. Enquanto isso, longe do vilarejo, a presença imponente do rei Caelan pairava sobre o palácio de Ônix. Seus cabelos cor de ébano e olhos dourados, como âmbar derretido, davam-lhe uma aura de realeza inquestionável. Uma fina cicatriz, quase invisível, riscava sua sobrancelha esquerda. Um lembrete silencioso de batalhas travadas. Ele era o Alfa Supremo. Caelan vivia para o dever. Sua rotina era um ciclo exaustivo de treinamento militar, reuniões do conselho e patrulhas, muitas vezes disfarçadas. Frio e distante, sua alma carregava o peso de um reino. Ele era um homem que queria estabilidade para seu povo, um herdeiro forte para a coroa. Mas o que ele realmente precisava era de uma conexão genuína, algo que o fizesse sentir mais do que o fardo da coroa. Seu conflito interno era o medo constante de falhar. A memória de sua família, perdida para uma praga que devastou seu reino na infância, assombrava-o. Ele sentia que não os havia protegido. O conflito externo era a pressão incessante de seu conselheiro-chefe, Lorde Valérius, um alfa astuto e implacável. Valérius acreditava na supremacia alfa pura
e via o rei como fraco por não seguir as tradições mais brutais. O Lorde queria ver sua linhagem no poder e manipulava Cailan para casar com sua filha, Lady Serafina, enquanto por baixo dos panos incentivava o descontentamento e ataques de cultos rebeldes para desestabilizar o trono. Valérius era impulsionado por um desejo ardente de restaurar o equilíbrio que ele acreditava ter sido tirado de sua família há gerações. Foi sob o manto de uma dessas patrulhas disfarçadas, investigando os ataques crescentes na fronteira da Floresta Sombria, que o destino de Cailan e Elara se cruzou. O rei se aventurava pelo vilarejo dos sussurros, onde a opressão aos ômegas era mais palpável. O riso cruel dos alfas ecoou novamente. Elara cambaleou, o pão roubado de suas mãos. Seus olhos marejaram e um arrepio intenso a fez tremer. Pequenos cristais de gelo começaram a se formar na barra de seu manto. Foi nesse instante que uma sombra alta e poderosa surgiu. Cailan, observando a cena de injustiça, sentiu a fúria alfa borbulhar. Seu cheiro se intensificou, pesado e opressor, fazendo os alfas recuarem. Eles não o reconheceram sob o capuz escuro, mas sentiram o poder de um alfa superior. Deixem-na em paz, a voz de Cailan troou baixa, mas carregada de uma autoridade inegável. Os alfas gaguejaram, dispersando-se rapidamente. Cailan se aproximou de Elara, que ainda estava encolhida, o pão no chão. Enquanto ela se levantava, o pingente de obsidiana, antes escondido, escorregou e brilhou, o floco de neve gravado visível por um breve momento. Os olhos dourados do rei encontraram os azuis gelo da ômega. Um choque elétrico, uma faísca proibida, acesa no frio do fim do inverno. O ar gelado parecia vibrar com a promessa de algo novo, algo intenso. O inverno estava no fim, mas aquela estação de frieza e isolamento para ambos estava prestes a se estender por muitos meses, talvez um ano inteiro, em uma jornada de descoberta e fogo. Se você está gostando, deixe seu like e comente de qual cidade está assistindo. 2 semanas se passaram desde o encontro gelado na fonte. O ar ameno do fim do inverno mal tocava a pele enquanto Cailan e Elara viajavam, distanciando-se do vilarejo dos sussurros. Eles não seguiam diretamente para o palácio de Ônix. Cailan sabia que seria perigoso demais levá-la à vista de todos, especialmente com o que havia sentido vindo dela. Em vez disso, tomavam um caminho sinuoso pela orla da vasta floresta sombria, rumo a um posto de guarda discreto, uma pequena fortaleza camuflada entre as árvores antigas, a meio caminho do palácio. Elara se mantinha encolhida na sela do cavalo, seus cabelos quase brancos voando levemente ao vento. O pingente de obsidiana verde escura, seu floco de neve gravado, repousava seguro sob suas vestes puídas. Ela sentia seu calor constante, um pequeno alívio para o frio que sempre carregava. Os olhos de Elara, de um azul tão claro quanto o céu gelado, buscavam o chão, o medo de Cailan do que ele vira, um nó em seu estômago. Cailan observava-a de soslaio, a mente fervilhando. Seu dever chamava para lá a lógica, para a hierarquia. Um ômega elemental era uma anomalia, um segredo explosivo, mas algo dentro dele, um instinto primitivo e teimoso, clamava por protegê-la. Ele sentia a vulnerabilidade dela e a força oculta. Seu conflito interno, o medo de falhar, misturava-se agora à incerteza sobre como lidar com Elara. "Você está com frio?" A voz de Cailan rompeu o silêncio. Elara ergueu os olhos assustada. Negou com a cabeça um movimento quase imperceptível. Eu não sei o que fazer com você, Elara", confessou Cailan, sua voz mais suave do que o normal. Ele virou-se para ela. "Não como rei, mas como homem. Eu não conseguiria deixá-la ali."
Elara piscou, a surpresa em seu olhar. Ninguém nunca havia falado com ela daquela forma. Nenhuma conexão genuína. Eu só quero... Elara murmurou, a voz rouca, quase um sussurro. Paz. A palavra simples atingiu Kailan com força. Paz. Algo que ele também almejava para seu reino, mas nunca para si mesmo. Naquele momento, sob o dossel de carvalhos e pinheiros, a vulnerabilidade de Elara era um espelho da sua própria. Um momento de intimidade emocional onde ambos desejavam a mesma coisa, mas por razões diferentes. Ele por um reino estável, ela por sua própria existência segura. De repente, um sibilo cortou o ar. Uma flecha atingiu uma árvore próxima, cravando-se no tronco com um baque seco. Emboscada! Kailan gritou, puxando a espada com um movimento fluido e rápido. 10 figuras emergiram das sombras da floresta, armadas com arcos e facões. Seus trajes eram simples, mas o ódio em seus olhos era palpável. Não eram os cultos rebeldes de Valérios, mas sim aldeões influenciados pelos boatos e pela desinformação espalhados por ele. Caçadores de anomalias, ômegas, motivados pelo medo e pela promessa de recompensas. Um homem corpulento com uma cicatriz em forma de raio no rosto e um machado rústico liderava o grupo. Ele tinha a motivação clara de limpar a região de abominações e buscar o favor do Lorde Valérios, que discretamente incentivava tais ações. Ele avançou gritando: "O rei protege aberrações!" Kailan desembainhou a espada, o cheiro alfa de fúria transbordando, misturado ao cheiro ácido de desprezo dos agressores. Ele lutava com a ferocidade de um predador, mas eram muitos. 2 homens tentaram flanquear, mirando em Elara. O pavor gelou as veias de Elara. Ela viu Kailan lutar com tudo, mas a força bruta dos agressores era implacável. Um golpe de machado quase o atingiu, e ele cambaleou, protegendo-a. Seu medo de ser descoberta foi esmagado pelo medo de perdê-lo. Ela sentiu seu poder subir incontrolável. O pingente de obsidiana sob sua roupa pulsava, um calor estranho emanando dele. Com um grito que rasgou sua garganta, Elara estendeu as mãos. O ar ao redor congelou. Cristais de gelo explodiram do chão, formando estacas afiadas que se ergueram como lanças. O chão sob os agressores transformou-se em uma camada escorregadia de gelo. 2 homens caíram, um deles gemendo de dor, a perna presa em uma das estacas. O líder, o homem com a cicatriz de raio, conseguiu desviar por pouco, mas o choque em seu rosto era evidente. Kailan parou por um instante, o choque congelando mais do que o gelo de Elara. Ele havia sentido o poder dela, mas testemunhá-lo era diferente. "Recuem! É uma bruxa!" O líder gritou, a voz embargada pelo medo. Os agressores, aterrorizados pela manifestação elemental, recuaram desordenadamente, desaparecendo nas profundezas da floresta sombria, deixando para trás o homem ferido. Elara caiu de joelhos ofegante. O gelo ao redor dela cintilava, e o pingente em seu pescoço parecia brilhar com uma luz esverdeada, atenuando a dor extrema que a consumia. Sua pele estava pálida, os lábios azuis. Usar o poder era exaustivo, doloroso. Uma lágrima escorreu de seu olho. Kailan correu até ela, ajoelhando-se. Ele tocou seu rosto, sentindo o frio anormal de sua pele. Seu conflito interno se aprofundou. Ele a havia visto usar um poder que a sociedade condenava, mas que a salvara, e o salvara. A necessidade de protegê-la tornou-se absoluta, superando seu medo de falhar. Mas como? Elara? Kailan murmurou, a voz cheia de preocupação. O homem ferido no chão, o que ficou para trás, começou a gemer, atraindo o olhar de Kailan. Uma nova decisão difícil. Levá-lo como prisioneiro? Deixá-lo?
Cailan sabia que Valerius usaria isso para alimentar Olaus. Cailan a ergueu nos braços, ignorando a dor em seu próprio ombro, onde uma faca raspara sua armadura. Ele olhou para o cu ferido. Não podemos deixá-lo aqui. Elara se aninhou em seus braços, fraca, mas sentindo um calor estranho. O abraço de Cailan era um refúgio, um paradoxo que ela não compreendia. Ele era o Alfa Supremo, mas ali ele era apenas Cailan, protegendo-a. Um novo obstáculo surgia. Agora Cailan não apenas sabia do poder de Elara, mas outros também tinham testemunhado. O posto de guarda próximo seria uma parada temporária, não uma solução. O palácio de Ônix, com seus corredores cheios de espiões de Valerius, parecia um lugar mais perigoso ainda. Elara era uma chave para Valerius desestabilizar o trono. Mas ela também era uma mulher que, em sua fragilidade, possuía uma força capaz de mudar tudo. Cailan carregou Elara, os olhos dourados fixos no horizonte, na densidade da floresta sombria que ainda guardava muitos segredos. O inverno estava no fim, mas o gelo ao redor de Elara e o fogo da fúria de Valerius estavam apenas começando a se encontrar. Ele sabia que o ataque na floresta não fora aleatório, e a presença de ômegas elementais era a isca perfeita para uma guerra que Valerius ansiava. Ele precisava descobrir mais, rápido. 2 semanas se passaram desde a emboscada na floresta sombria. A trilha sinuosa havia levado Cailan e Elara para a Fortaleza da Sombra, um posto de guarda discreto e robusto, camuflado entre os carvalhos e pinheiros mais antigos da orla florestal. Ali, o ar era ainda cortante, mas dentro dos muros de pedra cinzenta, um fogo crepitava na lareira central, aquecendo o salão principal. O homem ferido da emboscada estava detido numa cela improvisada no subsolo, seu destino uma decisão pesada sobre os ombros do rei. Elara estava sentada perto do fogo, os joelhos apertados contra os peitos. Seus cabelos, cor de névoa da manhã, estavam soltos, emoldurando o rosto pálido. O pingente de obsidiana verde escura repousava sobre sua pele, sob as vestes limpas que Cailan havia providenciado. Agora, o amuleto não apenas atenuava o frio interno, mas parecia pulsar com um calor próprio, mais intenso que antes, como se reagisse à sua presença, uma bússola de sua própria essência. Ela sentia o poder latente em suas veias, uma dança gelada e perigosa. Cailan observava-a de um canto do salão. Seu conflito interno, o medo de falhar, estava em ebulição. Proteger seu reino era sua vida. Proteger Elara, uma ômega elemental, parecia agora inseparável desse dever, mas também a maior ameaça a ele. Como um rei podia justificar abrigar tal anomalia? Mestre Leoric, Cailan chamou, sua voz ressoando no salão. Um homem de cabelos grisalhos e rosto marcado por antigas batalhas entrou, batendo as mãos calejadas para tirar a neve invisível das botas pesadas. Seus olhos, de um castanho profundo, analisaram Elara com uma mistura de curiosidade e apreensão. Mestre Leoric era o guardião da Fortaleza da Sombra há décadas, um beta leal ao trono, mas fervoroso defensor das tradições. Sua motivação era preservar a ordem e a segurança do reino acima de tudo. O prisioneiro ainda se recusa a falar, Majestade, disse Leoric, a voz rouca. Mas ele repete: o equilíbrio será restaurado. Cailan franziu a testa. O equilíbrio. As palavras de Valerius sempre giravam em torno disso. Ele tem ligações com o Lorde Valerius? Suspeito que sim, Majestade. Os ataques recentes na fronteira, o Lorde tem semeado o medo da Floresta Sombria e suas abominações por muito tempo. Elara estremeceu, seus olhos fixos nas chamas. Ela sentia o poder de Cailan não apenas como Alfa Supremo,
mas a bondade, a preocupação que ele havia demonstrado. Mas também sentia a desconfiança em Leoric, o medo que era tão familiar nos olhos de outros. Mais tarde, naquela noite, enquanto Leoric patrulhava, Caelan encontrou Elara sozinha. Ele sentou-se perto dela, o fogo lançando sombras dançantes em seu rosto cicatrizado. Eu nunca imaginei que seria tão difícil, Caelan confessou, sua voz baixa. Ser rei é um fardo, Elara. Cada decisão pode custar vidas, minha família, a praga que os levou. Eu sinto que falhei em protegê-los. Meu reino é tudo o que me resta. Elara virou-se para ele, a surpresa em seu olhar azul gelo. Um alfa supremo, vulnerável. Eu entendo, ela sussurrou, a voz quase inaudível. Eu temo o meu poder. Não é só o que outros podem fazer comigo, é o que ele pode fazer. Dói, Caelan. Dói de uma forma que me quebra. Tenho medo que ele me consuma, que eu machuque as pessoas que não me querem mal. Era uma confissão de vulnerabilidade pura, diferente de qualquer outra que Caelan havia presenciado. Não era apenas o medo da descoberta, mas o medo de ser a própria arma, de não ter controle sobre uma parte tão intrínseca de si mesma. O pingente de obsidiana em seu pescoço cintilou com um verde mais intenso, quase pulsando, como se absorvesse e modulasse a dor dela. Precisamos entender isso, Caelan disse, sua voz mais firme. Juntos. Na manhã seguinte, Leoric reapareceu, segurando um velho tomo empoeirado. Majestade, a insígnia no pingente de Elara, ele apontou para o floco de neve gravado que agora brilhava suavemente sob as vestes dela. É o símbolo da antiga linhagem de gelo, da primeira casa elemental. Dizia-se que eram ômegas que se uniram aos espíritos da natureza em tempos de desespero, antes da era dos alfas. Elara apertou o pingente, seus olhos arregalados. A lenda dizia que eles eram tão poderosos que podiam moldar o clima, continuou Leoric, sua voz embargada, mas também que o poder os consumia e que um dia a linhagem retornaria quando o equilíbrio fosse quebrado, liderada por um alfa de coração dourado e uma ômega de gelo eterno. Valérius sabe disso, Majestade. Ele busca restaurar o equilíbrio, eliminando-os para ascender ao poder com uma linhagem pura. A família dele perdeu terras para um desses antigos ômegas. A revelação atingiu Caelan como um golpe de machado. Valérius não era apenas um ambicioso. Ele buscava uma vingança ancestral, usando os rumores de ômegas elementais como catalisador. O líder com a cicatriz de raio e a frase "o equilíbrio será restaurado" ganharam um novo e sinistro significado. O pingente de Elara não era apenas uma lembrança, mas um artefato de poder e uma chave para uma história que o reino havia esquecido. Caelan olhou para Elara, que agora compreendia a amplitude de seu fardo e o perigo que carregava. Seu conflito interno mudou. Não era apenas como proteger seu reino, mas como proteger Elara e o reino dela ao mesmo tempo. A profecia de Leoric significava que a existência de Elara era uma ameaça e uma promessa. O prisioneiro não é apenas um aldeão manipulado, Caelan disse, a voz gélida. Ele é um peão de Valérius, uma mensagem. Uma nevasca repentina começou a fustigar a fortaleza da sombra, os ventos uivando como lobos famintos. Caelan soube que não podiam ficar ali. Valérius havia iniciado sua jogada. O tempo estava se esgotando. O inverno estava no fim, mas o gelo, o fogo e a fúria de Valérius haviam acabado de começar a colidir. E agora, Elara era o centro de tudo. 3 dias se passaram desde a nevasca repentina que castigou a fortaleza da sombra. O frio se agarrava aos ossos, mas dentro dos muros de pedra cinzenta, o fogo na lareira central crepitava sem trégua, uma chama teimosa contra o inverno que se recusava a partir.
Elara estava sentada perto do fogo, os joelhos apertados contra o peito. A manta de lã que Cailan havia providenciado mal conseguia aquecer seu corpo, ainda marcado pelo uso recente de seu poder. O pingente de obsidiana verde escura repousava sobre sua pele, sob suas vestes. Agora ele não apenas pulsava, ele irradiava um calor sutil e constante, uma presença que Elara começava a sentir como parte de si, um eco de seu próprio poder gélido. Cailan observava-a de longe. Seu conflito interno fervia. Proteger o reino era seu juramento de vida. Mas como proteger um reino ameaçado por uma profecia antiga, enquanto abrigava exatamente a ômega que a profecia anunciava? Seu medo de falhar, a sombra da praga que levara sua família, agora se misturava à certeza de que Elara era tanto a chave para a ruína quanto para a salvação. O prisioneiro ainda se recusa a falar claramente, majestade, disse mestre Leoric, entrando no salão com uma tigela fumegante de ensopado para Elara. Sua lealdade a Cailan era inabalável, mas a apreensão em seu olhar ao ver Elara era palpável. Ele era um beta de tradições, e a linhagem elemental era um pesadelo esquecido. Mas os murmúrios que ele solta sobre abominações e restaurar o sangue puro se encaixam nas maquinações de Valérios. Elara pegou a tigela, sentindo o calor do ensopado aquecer suas mãos, mas não seu coração. Ela era a abominação que Valérios queria eliminar. Mais tarde naquela noite, Cailan sentou-se ao lado de Elara, o fogo dançando em seus olhos dourados. A nevasca lá fora uivava, mas ali, no silêncio do calor, a vulnerabilidade se abria entre eles. Minha família foi dizimada pela praga quando eu era uma criança, Cailan confessou, a voz baixa e áspera. Eu era muito jovem para lutar, para protegê-los. A culpa de não ter feito o suficiente, ela ainda me consome. Meu dever é garantir que meu povo nunca sinta essa perda. Por isso, eu busco estabilidade para o reino. Elara o ouviu, o coração apertado. Ela sentiu a profundidade da ferida do rei, algo que ela, em sua própria perda, compreendia. Eu não temo apenas o que os outros farão com meu poder, Elara sussurrou, a voz embargada. Eu temo o que ele fará a mim. Quando eu o uso, é uma dor que me rasga de dentro para fora. É como se eu me quebrasse em 1000 cacos de gelo. Tenho medo de não ser forte o suficiente para contê-lo, que ele me consuma, que eu perca a mim mesma. Cailan a olhou, a surpresa em seu rosto. Não era a mesma confissão de vulnerabilidade do encontro na floresta, quando temia machucar os outros. Agora ela revelava o terror de ser engolida pelo próprio dom. O pingente de obsidiana no pescoço de Elara pareceu brilhar mais intensamente. Um verde profundo que refletia a luz do fogo, como se reagisse à sua confissão, amparando-a. Não precisa carregar esse fardo sozinha, Elara. Cailan prometeu, sua voz carregada de uma sinceridade profunda que superava o dever de rei. Ele estendeu a mão e Elara não recuou quando seus dedos roçaram os dela. Um calor elétrico, um choque de opostos. Eu não sei como, mas vamos descobrir isso juntos. Esse poder, se controlado, pode ser a maior arma do nosso reino. Na manhã seguinte, a nevasca ainda caía, mas com menos fúria. Cailan chamou Leoric. O prisioneiro, Cailan disse, sua voz firme. Não podemos libertá-lo para que Valérios continue a usá-lo, nem executá-lo. Não fazemos isso. Majestade, Leoric respondeu, a lealdade pesando contra as tradições. Ele viu o poder de Elara. Se ele retornar aos aldeões, ele não retornará. Cailan decidiu, seu olhar dourado fixo. Leoric, você conhece a rota de suprimentos para o norte, para os postos mais remotos nas montanhas uivantes. Ninguém vai lá sem permissão especial. Mantenha-o preso lá, sob vigilância estrita, incomunicável.
não como prisioneiro de guerra, mas como um renegado, sem valor para Valérios. Seu silêncio é a nossa arma. Era uma decisão moral difícil, um limbo para o homem, mas que evitava uma execução e, mais importante, impedia Valérios de obter qualquer informação. Era uma ação concreta que gerava um novo obstáculo, a logística e o segredo de manter o homem longe do alcance de Valérios. Majestade, a neve profunda e os ventos nas montanhas uivantes são impiedosos esta época do ano. Leoric advertiu. É uma viagem perigosa para qualquer um, especialmente para uma ômega. Ele não irá sozinho, Cailan respondeu, sua intenção clara. E nós também não. Valério sabe que não podemos ficar aqui. Ele estará esperando no Palácio de Ônix. Precisamos de uma rota que ele não espere. Cailan olhou para Elara, que já o observava. A Fortaleza da Sombra, antes um refúgio temporário, agora era uma armadilha. A nevasca, o obstáculo geográfico, era mais uma peça no tabuleiro de Valérios. Ele sabia que o ataque não era apenas sobre Elara, era para forçar Cailan a uma posição vulnerável. O livro antigo que Leoric encontrou sobre a linhagem de gelo. Cailan começou virando-se para Elara. Falava de algo mais. A primeira casa elemental não se uniu apenas aos espíritos da natureza. Eles fizeram um pacto com os antigos dragões de gelo, que habitavam o pico do inverno, nas montanhas uivantes. O amuleto que você carrega, Elara, não é apenas um regulador de poder. Ele é um fragmento de um coração de gelo, a essência de um dragão adormecido. É por isso que ele pulsa, por isso ele se tornou mais quente. Ele está despertando. A revelação atingiu Elara como um choque gelado. Seu pingente, sua única lembrança da mãe, era parte de um dragão. O fardo de seu poder e sua ancestralidade se tornaram gigantescos. Sua mãe, talvez, tinha o mesmo poder, e o pingente era a chave. Cailan viu o terror nos olhos de Elara, mas também uma nova centelha, uma faísca de compreensão. A lenda dizia que a linhagem retornaria quando o equilíbrio fosse quebrado. O alfa de coração dourado e a ômega de gelo eterno, eles eram a profecia. Precisamos ir para o norte, Elara. Cailan disse, a voz cheia de urgência, para o pico do inverno, se o amuleto está despertando, se sua linhagem tem um pacto com os dragões de gelo. Lá talvez você possa encontrar respostas, ou aprender a controlar o que te consome antes que Valérios te encontre. A nevasca lá fora começou a diminuir, revelando um céu cinzento e um horizonte de picos montanhosos cobertos de neve. O inverno estava no fim, mas o verdadeiro frio, o verdadeiro fogo e a fúria de Valérios estavam apenas começando a se chocar. A jornada de Elara não era mais apenas sobre paz, era sobre poder, destino e um legado de gelo e fogo. 3 dias depois, o vento cortava os rostos como 1000 agulhas de gelo. Cailan e Elara cavalgavam lado a lado, ladeados por Leoric e 2 guardas da Fortaleza da Sombra. Seus cavalos pisando com dificuldade na neve profunda das montanhas uivantes. O pico do inverno, uma torre colossal de rocha e gelo, desenhava-se imponente no horizonte. Lá atrás, na garupa de um dos guardas, o prisioneiro amarrado tremia sob as mantas, sua boca amordaçada. Elara se encolhia na cela, o pingente de obsidiana verde escura escondido sob a gola alta de sua túnica de viagem. Ele irradiava um calor palpável, um pulso firme contra seu peito, como um segundo coração. O frio externo era cortante, mas o gelo interno de Elara parecia reagir ao amuleto, atenuando a dor, mas intensificando a sensação de poder latente. Seus olhos azul-gelo observavam cada detalhe, cada sombra dançante que parecia esconder uma ameaça.
Cailan sentia o peso da coroa mais do que nunca. Seu conflito interno, o medo de falhar em proteger seu reino, agora se fundia com a urgência de entender o poder de Elara. Ele havia jurado protegê-la, mas a jornada parecia um labirinto, cada passo uma decisão que poderia custar tudo. Levar um ômega elemental para as terras selvagens do norte, com um prisioneiro de Valérios a reboque, era uma audácia sem precedentes. Leoric, montado à frente, ergueu uma mão. Majestade, a passagem à frente está bloqueada. Uma avalanche recente. Caelan avançou, o cavalo escoiceando a neve. Uma massa enorme de gelo e rocha bloqueava o caminho estreito entre dois penhascos. Um desafio de Valérios, ou apenas o rigor da natureza. A sociedade dos Alfas não via reis se aventurando em tais perigos, muito menos levando abominações consigo. O desprezo de Valérios por sua linhagem, por sua fraqueza, o motivava a provar sua força. Teremos que escalar, Cailan decidiu, sua voz grave. Leoric, prepare as cordas. Enquanto Leoric e os guardas se ocupavam, Cailan olhou para Elara. O vento gemia entre as rochas, mas o silêncio entre eles era mais denso. Eu nunca quis ser rei, Cailan confessou, sua voz quase levada pelo vento. Sempre quis apenas a paz que minha família me proporcionava. A praga, ela me roubou isso. E agora cada decisão parece uma batalha para recuperar uma parte dela. Elara o olhou. A vulnerabilidade em seus olhos dourados era crua. Ela se lembrou da própria perda na floresta sombria. Eu nunca tive paz, apenas o medo do que sou. Às vezes, Caelan, desejo que o poder se vá, que eu seja uma ômega comum, ignorada, mas livre desse fardo. Não sei como se carrega o peso de um reino inteiro. Cailan estendeu a mão, não para tocá-la, mas para indicar o horizonte de picos. Carrega-se um passo de cada vez, encontrando aliados inesperados. Um momento de rara intimidade, não de toque, mas de alma. Ambos almejavam a paz, mas estavam presos a fardos de poder e responsabilidade que os separavam e os uniam. A escalada começou, lenta e perigosa. O frio penetrava as roupas, e cada agarra na rocha gelada era um teste. Elara, mesmo com o calor do pingente, sentia-se exausta. O prisioneiro, amarrado a uma corda separada, lutava para acompanhar seus gemidos abafados pela mordaça. De repente, um estalo ecoou. Um bloco de gelo se soltou da rocha acima deles, caindo em direção a Cailan. Sem pensar, Elara estendeu a mão. Uma aura azul clara envolveu o bloco e ele pareceu desacelerar antes de se estilhaçar em milhões de cristais de neve inofensivos. O pingente em seu peito brilhou com uma luz intensa, esverdeada, pulsando descontroladamente. Cailan parou, a respiração presa. Seu alfa instintivo reagiu ao poder, mas o homem dentro dele maravilhou-se. Elara ofegava, a dor rasgando-a, mas a satisfação de ter agido para protegê-lo acendeu uma faísca em seus olhos. — O que foi isso? Cailan perguntou, a voz rouca. O brilho do pingente de obsidiana se acalmou, mas o calor em seu peito parecia mais intenso. Elara o apertou. — Eu não sei, nunca aconteceu assim. Não é só gelo, é desaceleração? Leoric, que também testemunhara a cena, tinha um olhar de reverência e medo. A antiga linhagem de gelo. Eles podiam manipular o tempo na natureza, a passagem do inverno, não apenas o gelo, o coração de gelo. Ele se conecta à essência da estação. A revelação ecoou. O pingente, um fragmento de um coração de gelo, não era apenas um regulador ou um amplificador. Ele era uma chave para o tempo do inverno, para o ritmo da natureza congelada. Elara não controlava apenas o gelo, mas o próprio fluxo glacial da existência.
Seu poder era muito maior e mais aterrorizante do que imaginara. Sua mãe, se possuía esse poder, havia guardado um segredo monumental. Um grito abafado chamou a atenção. O prisioneiro, aproveitando a distração, havia se soltado das amarras. Ele tentava escalar para uma fenda mais alta, longe do grupo. Seu objetivo era fugir para Valérios. Caelan agiu rapidamente, puxando sua espada e correndo para interceptá-lo, mas o terreno escorregadio e a inclinação traiçoeira o atrasaram. O prisioneiro, com um olhar de desespero e ódio, puxou uma adaga improvisada de suas vestes. Pelo equilíbrio! Ele rosnou a mordaça solta e atirou-se em Caelan. Elara, paralisada pelo pavor e pela exaustão do uso recente de seu poder, viu a adaga voar. O coração de Caelan, o coração de seu reino, estava em risco. Não podia falhar novamente. O pingente em seu peito pulsou com uma força violenta, a luz esverdeada e rompendo. Uma camada fina e invisível de gelo se formou ao redor da adaga, e ela congelou no ar a poucos centímetros do rosto de Caelan, antes de cair inofensivamente na neve. O prisioneiro, chocado, tropeçou e caiu em uma fenda profunda, escorregando para a escuridão. Eles ouviram um grito distante e o som de seu corpo batendo nas rochas. O silêncio que se seguiu foi pesado e absoluto. Caelan olhou para Elara, depois para a fenda. O prisioneiro estava morto. Uma decisão moral tinha sido tomada não por ele, mas pelo destino e pelo poder de Elara. Valérios não teria seu peão, mas Elara havia matado, ainda que indiretamente, o custo de seu poder. Caelan se aproximou dela, o olhar fixo no pingente que agora brilhava suavemente em seu peito, conectando-se à sua alma. Isso muda tudo. O inverno estava no fim, mas nas montanhas uivantes, o gelo da linhagem de Elara e o fogo da ambição de Valérios haviam acabado de se colidir de uma forma que ninguém poderia ter previsto. O pico do inverno os aguardava, mas as respostas que lá encontrariam seriam mais complexas e perigosas do que a própria jornada. 5 dias depois, a paisagem das montanhas uivantes transformara-se em um reino de gelo e rocha. Caelan e Elara cavalgavam por um vale estreito, os cavalos lutando para avançar na neve que batia nos joelhos. O pico do inverno, uma fortaleza colossal de cristais e neve, parecia cada vez mais próximo, cortando o céu cinzento como uma lâmina. Leoric e os 2 guardas seguiam logo atrás, o prisioneiro ainda amordaçado e amarrado, agora transportado em um trenó improvisado para facilitar a travessia. Elara apertava as rédeas, o pingente de obsidiana verde escura pulsando com um calor constante sob suas vestes. Não era mais apenas um regulador, era uma parte dela, um elo vibrante com o poder que antes temido, agora despertava um fascínio gélido. Seus olhos azul gelo, antes cheios de pavor, carregavam agora uma centelha de determinação. Caelan, por sua vez, sentia o peso de cada floco de neve. Seu conflito interno, o medo de falhar em proteger seu reino e o peso da coroa intensificava-se a cada passo, incerto nas montanhas. A morte do prisioneiro, mesmo que acidental, pairava como uma sombra, uma mancha em seu código. Ele havia levado Elara para este perigo, para este lugar selvagem. Não sinto frio, Elara murmurou, a voz quase inaudível, mas cheia de uma nova convicção. O pingente, ele me protege, mas sinto algo mais, uma canção. Do gelo, Caelan virou a cabeça, seus olhos dourados fixos nela. Uma canção? Sim, uma melodia silenciosa, como se a montanha estivesse me chamando. De repente, um rugido cortou o ar. Não era um animal, mas o som do vento uivando por uma fenda distante,
amplificado por um som baixo e vibratório vindo de dentro da montanha. O chão tremeu levemente. Uma neblina densa, quase sobrenatural, começou a surgir das rochas, subindo em redemoinhos. Isso não é uma tempestade comum, majestade. Leoric alertou, apertando a empunhadura de sua espada. É o véu do pico do inverno, uma névoa que confunde os desavisados. A neblina engoliu-os em poucos segundos, transformando o mundo em um vazio branco. Os cavalos relincharam assustados e os guardas se agruparam. No meio da confusão, uma silhueta surgiu da névoa, tão antiga quanto as próprias montanhas. Era um homem, pequeno e enrugado, com uma barba branca que parecia tecida com gelo. Seus olhos, de um cinza tão profundo quanto as rochas, brilhavam com uma sabedoria ancestral. Vestia peles de animais e carregava um cajado retorcido. O véu do inverno não esconde apenas o caminho, mas também o que ele busca. A voz do velho era áspera, como o raspar de duas pedras. Vocês vieram para a canção. Cailan desembainhou a espada, o cheiro alfa de alerta preenchendo o ar. Quem é você? O velho sorriu, revelando dentes amarelados. Eu sou Silas, o último guardião das memórias. Meu dever é esperar o despertar, proteger o que a ignorância tenta enterrar. Sou um beta, mas minha lealdade é a verdade, não a coroas passageiras. Ele se aproximou de Elara, ignorando Cailan. O coração de gelo pulsa em seu peito, menina. Ele se lembra. Silas apontou o cajado para a neblina. Valérios busca restaurar o equilíbrio, mas ele se engana. Há muito tempo, a família de Valérios não era pura, mas corrupta. O ancestral dele tentou roubar o coração de gelo do pico do inverno, para obter o poder dos dragões para si, não para a harmonia. Ele falhou, foi rejeitado pela montanha. Os ômegas elementais, incluindo sua mãe, que guardavam o pacto com os dragões de gelo, tiveram que intervir para proteger o equilíbrio da natureza. Eles não roubaram terras, eles as protegeram da ganância, e a família de Valérios reescreveu a história, pintando os elementais como abominações que consumiam poder, para justificar sua própria falha e alimentar seu ódio por gerações. A revelação atingiu Caelan como um raio. Valérios não era apenas um ambicioso, ele era o herdeiro de uma mentira antiga, de um rancor forjado pela própria falha de sua linhagem. Seu conflito interno se aprofundou. Ele havia acreditado nas histórias sobre a pureza alfa, na fraqueza ômega, mas tudo era uma farsa para encobrir a corrupção. Elara estremeceu, os olhos fixos em Silas. Sua mãe, sua linhagem. Não eram uma maldição, mas guardiões de um pacto. Seu poder, a dor que a rasgava, não era um defeito, mas a própria essência de uma conexão mais profunda, distorcida pelo medo e pela ignorância. O pingente em seu peito irradiava uma luz esverdeada mais forte, quente e viva. A dor que você sente, menina, Silas continuou, seus olhos penetrantes. É a dor do coração de gelo em desarmonia. O pacto foi quebrado, não pelos elementais, mas pela tentativa de roubo. O poder está descontrolado porque o elo com os dragões de gelo, com a canção da montanha, foi corrompido. Você não está sendo consumida, você está sendo rejeitada por um pacto que está ferido. Cailan sentiu a raiva alfa ferver por dentro, não contra Elara, mas contra a mentira que o consumia há tanto tempo, a mentira que colocava Valérios em seu conselho. Ele havia dedicado sua vida a um reino edificado sobre inverdades. O que precisamos fazer? Cailan perguntou, sua voz baixa e urgente. Silas apontou o cajado para o alto pico que se escondia na neblina. O coração de gelo não está apenas no pingente. Ele está no coração da montanha. Vocês devem escalar o pico do inverno. Somente lá, na cripta dos dragões, a canção pode ser restaurada.
mas o caminho é guardado pelos sussurros do frio, ilusões que testam a verdade do coração. A neblina começou a se dissipar levemente, revelando a base íngreme e traiçoeira do pico do inverno, uma face quase vertical de gelo e rocha. À frente deles, uma fina camada de gelo cintilava, subindo em espiral para o alto. O ar parecia mais denso e o canto gélido da montanha, a canção de Elara, parecia mais forte. Não podemos levá-lo, Caelan disse, olhando para o prisioneiro no trenó, que olhava a cena com terror nos olhos. Ele não merece a cripta. Ele não irá, Silas respondeu, um brilho nos olhos. O véu do inverno o rejeitou. Com um movimento inesperado e veloz, Silas tocou o trenó. A neve ao redor do prisioneiro começou a cintilar. Uma fina camada de gelo o envolveu, não congelando seu corpo, mas prendendo-o firmemente ao trenó. O gelo brilhava com uma luz azulada, uma prisão mágica. O prisioneiro gritou, mas o som foi abafado pela camada gelada. Ele ficará aqui intocado, invisível para quem não for digno de ver o caminho, Silas explicou. Sua voz calma. Uma nova prisão. O véu do inverno o guardará até que o pacto seja restaurado, ou até que a verdade o liberte. Ninguém o encontrará sem a canção. A decisão moral de Caelan, de prender o homem em um posto remoto, havia sido superada por um poder ancestral. O prisioneiro se tornou um guardião involuntário do segredo, uma peça em um tabuleiro maior. Caelan olhou para Elara, seus olhos dourados encontrando os dela. A intimidade emocional entre eles não precisava de palavras, mas de uma compreensão mútua da enormidade de sua jornada. Eles não eram apenas um rei e uma ômega elemental. Eram a profecia, o alfa de coração dourado e a ômega de gelo eterno, destinados a confrontar uma mentira antiga e redefinir o equilíbrio. Seu amor, ainda incipiente, seria forjado na luta contra as sombras de Valérios e os sussurros do frio. O tempo é essencial, Silas disse, observando o céu que começava a escurecer. Valérios não descansará, e os sussurros, eles conhecem seus medos mais profundos. O inverno estava no fim, mas no pico do inverno, a jornada de Caelan e Elara para restaurar o pacto de gelo estava apenas começando, e as ilusões que os aguardavam poderiam quebrar não apenas seus corpos, mas suas almas. Horas depois, o silêncio pesado das montanhas uivantes era quebrado apenas pelo ranger das botas na neve e o vento gélido. Caelan e Elara escalavam o pico do inverno, uma parede quase vertical de gelo e rocha. Leoric e os dois guardas da Fortaleza da Sombra os seguiam, os rostos contraídos pelo esforço e pela altitude. O Vale dos Sussurros, onde Silas permanecia com o prisioneiro em sua prisão de gelo, desaparecia lentamente sob a névoa fria. Elara sentiu o pingente de obsidiana verde escura aquecer seu peito, uma âncora viva contra o frio externo e o tumulto em sua alma. Ele não apenas irradiava calor, ele pulsava em sintonia com a canção da montanha, uma melodia gélida que parecia sussurrar segredos antigos. Seus olhos azul-gelo buscavam Caelan, que liderava a escalada com uma determinação implacável. Caelan, por sua vez, sentiu o peso de cada agarra na rocha. Seu conflito interno, o medo de falhar em proteger seu reino, agora se transmutava na urgência de desvendar a verdade e proteger Elara. A revelação de Silas sobre a corrupção da linhagem de Valérios o queimava. Sua vida inteira fora construída sobre uma mentira, e cada passo montanha acima era uma tentativa de reescrever a história. O caminho se estreitou, levando-os a uma caverna escura. O ar lá dentro era mais frio, saturado por uma sensação de pavor. Cuidado, majestade, Leoric advertiu, sua voz rouca.
os sussurros do frio. Mal terminou de falar e a caverna ganhou vida. Vapores gélidos dançaram e imagens começaram a se formar, indistintas a princípio, depois mais claras, tiradas de seus medos mais profundos. Caelan viu seu palácio de ônix em ruínas, consumido pelas chamas. Valérios, com um sorriso de escárnio, sentava-se no trono, a coroa em sua cabeça, enquanto a filha, Serafina, ria ao seu lado, seus olhos fixos em um pergaminho com o selo de seu reino. Sua família, morta pela praga, reapareceu, seus rostos pálidos e acusadores. Você falhou, eles sussurravam. Falhou de novo. O medo de ser insuficiente, de não proteger, apertou seu coração. Ele sentiu o fracasso esmagá-lo, a impotência da criança que foi. Elara se encolheu, uma imagem de si mesma surgindo à sua frente. Uma criatura de gelo com olhos vazios e garras afiadas. Ela via Caelan deitado na neve, o corpo congelado, e em sua mão seu próprio pingente de obsidiana transformado em um cristal negro e cortante. Você é um monstro! A criatura gélida zombava com sua própria voz. Você os consumirá, você os quebrará, o poder te devorará. O pavor de ser consumida, de perder sua humanidade, de machucar quem se importava, paralisou-a. Leoric gritou, tentando lutar contra a imagem de sua família, perdida em uma tempestade de neve que ele não conseguiu prever. Os dois guardas caíram de joelhos, gemendo. Caelan sentiu o gelo do medo envolver seu peito. Mas então ele ouviu um gemido de Elara, um som de puro terror. Ele sacudiu a cabeça, a imagem de Valérios no trono vacilando. Não era real. Ele precisava ser forte, não por si, mas por ela. Ele precisava ser o alfa de coração dourado, mesmo que seu coração estivesse em frangalhos. Elara! Caelan gritou, sua voz ecoando na caverna gélida, cortando a ilusão. Não é real. Lembre-se de sua canção. Elara ergueu os olhos azuis gelo, a criatura de gelo ainda pairando. Mas a voz de Caelan, a sua presença, a sua força que ela sentia mesmo em seu próprio pavor, trouxe-a de volta. Ela apertou o pingente. Ele pulsava intensamente, um calor diferente, como um abraço invisível. A dor não é a verdade, Elara sussurrou repetindo as palavras de Silas. A dor é a desarmonia. Ela estendeu a mão para Caelan, que ainda lutava contra a imagem de seu palácio em chamas. Seus dedos roçaram os dele, um toque leve mas firme, uma faísca, o calor de Caelan contra o frio de Elara, uma nova intimidade forjada na superação de um abismo de medo. No toque dela, Caelan sentiu a força que ela estava encontrando em si mesma. O palácio em chamas recuou, e ele viu Elara, não a criatura gélida, mas a ômega com os olhos cheios de luz. Ele viu o futuro, não o passado. Ele não estava falhando, estava lutando. O pacto não está quebrado. Elara disse, a voz ganhando força. Apenas ferido. A canção do gelo, antes um sussurro, tornou-se um coro suave. O pingente de obsidiana brilhou com um verde vibrante, e uma fina camada de gelo translúcido cobriu a caverna, como uma membrana protetora. As ilusões se dissiparam, desfeitas pela clareza de seus corações unidos. Leoric e os guardas ofegavam, seus medos expostos, mas a clareza voltou aos seus olhos. Eles viram o brilho verde que emanava de Elara e o olhar de determinação renovada de Caelan. A crença em suas antigas tradições alfa vacilava, substituída por algo novo, mais forte. Caelan olhou para a parede da caverna, que antes parecia um beco sem saída. Agora, sob o gelo translúcido de Elara, um símbolo surgiu, gravado nas rochas. Um dragão de gelo em espiral, com um floco de neve no centro, idêntico ao de seu pingente.
Não era apenas uma imagem, mas um mapa, uma pista para a cripta dos dragões. O gelo de Elara havia revelado o caminho. Seu poder, antes um fardo, tornou-se uma ferramenta de conexão, de revelação. O coração de gelo, através dela, estava respondendo. Mas a caverna agora brilhava com uma luz azul esverdeada, e o ar ficou mais denso, quase vibrante. Um som baixo, um tremor que vinha das profundezas da montanha, ecoou. Era a canção mais perto. Kailan sentiu uma nova onda de urgência. A cripta dos dragões os esperava. As respostas que buscavam estavam próximas, mas a intensidade da montanha, o próprio coração de gelo, parecia exigir algo em troca. O que seria necessário para restaurar um pacto tão antigo? O inverno estava no fim, mas o verdadeiro frio, o verdadeiro fogo e a fúria de Valérios estavam apenas começando a se chocar, e o destino do reino se desenrolava na cripta. Na manhã seguinte, o ar na caverna gélida vibrava com a promessa de algo antigo. Cailan e Elara estavam de pé diante do símbolo do dragão de gelo, agora claramente gravado na rocha, iluminado pela luz esverdeada que emanava do pingente de obsidiana no peito de Elara. Leoric e os 2 guardas da Fortaleza da Sombra olhavam com uma mistura de reverência e desconforto para a parede que revelava o caminho. O pingente de obsidiana de Elara irradiava um calor que não era apenas físico, mas parecia penetrar sua alma, guiando-a. Ela sentia a canção da montanha mais forte agora, uma melodia gélida que parecia chamá-la. Cailan tocou a rocha fria, seu olhar dourado fixo no dragão esculpido. Seu conflito interno, a culpa por não ter protegido sua família, agora confrontava a mentira que sustentava seu reino. O dever de estabilidade colidia com a verdade sobre a linhagem de Valérios. Ele havia se dedicado a um trono edificado sobre areia. A cripta dos dragões, Cailan murmurou, a voz áspera. Silas disse que o pacto pode ser restaurado lá. Elara se virou para ele, seus olhos azul gelo encontrando os dourados do rei. E se a canção estiver errada, Cailan? E se eu for fraca demais para o que nos espera? O poder me rasga, sinto a dor quando... Ela parou, as palavras presas na garganta. Sua voz embargada não era apenas medo de ser consumida, mas uma nova apreensão, o custo de ser quem era. Cailan se aproximou, não com um abraço, mas com uma presença forte e silenciosa. Você não está fraca. Você salvou a todos na emboscada. Você revelou este caminho. A força não é a ausência de dor, Elara, é a capacidade de lutar apesar dela. Eu sei o que é carregar um fardo insuportável. Minha vida foi moldada pela perda. Eu me fechei, mas você me mostrou que há verdades mais profundas do que as que nos contaram. Foi um momento de rara e profunda intimidade, não de toque, mas de alma. Cailan confessou a Elara sua própria jornada de isolamento, a fachada de frieza que mantinha para o reino. Ele se abriu, não como rei, mas como homem, revelando a ferida que o tornava vulnerável. Elara sentiu a força dele, a honestidade, e uma nova determinação acendeu-se em seu coração. Ela não estava sozinha. A revelação sobre Valérios era um golpe duro para Cailan. Sua fé nas tradições em seu próprio papel desmoronava. Ele havia buscado um herdeiro forte para a coroa, estabilidade para o reino, mas agora percebia que a pureza alfa que Valérios pregava era a raiz de uma corrupção ancestral. Cailan sentiu o peso da fraude em que seu reino estava imerso. A parede da caverna começou a brilhar com mais intensidade, e o símbolo do dragão de gelo se abriu lentamente, revelando em uma passagem estreita e escura, onde o gelo se cristalizava em formas complexas. O ar, antes frio, parecia gelar a própria alma. Esta é a entrada para uma cripta, Leoric disse, a voz trêmula.
Majestade, as lendas contam sobre testes e sacrifícios. Caelan olhou para os guardas que se encolhiam. Leoric, vocês ficarão aqui. Guardem a entrada. Ninguém mais entra. Era uma decisão difícil, deixar seus homens para trás, expostos, mas necessários para proteger a retaguarda. Caelan confiava em Leoric, mas sabia que o Beta ainda lutava contra seus próprios preconceitos sobre a linhagem de Elara. Sua lealdade era testada a cada passo. Avançando pela passagem, o chão começou a tremer. Fragmentos de gelo caíram do teto e o caminho se inclinou perigosamente para baixo, transformando-o em um escorregador natural. As paredes agora eram de gelo espesso, translúcido. Uma armadilha! Caela gritou, tentando se firmar. Elara sentiu o pingente em seu peito vibrar e a canção do gelo tornou-se um alerta urgente. Sem hesitar, ela estendeu as mãos. Uma aura azul clara emanou dela, e o gelo do caminho, que antes era uma ameaça, começou a se solidificar e a se achatar sob seus pés. Ela criou degraus firmes, interrompendo a descida. Seu corpo estremeceu com o esforço, mas a dor era diferente agora. Uma dor de esforço, não de descontrole. Caelan viu o milagre. O controle dela sobre o gelo não era apenas congelar, mas moldar, acalmar. Era a primeira vez que ela usava seu poder de forma tão intencional para criar, não destruir. Seu olhar para Elara era de admiração. Eles desceram a passagem passo a passo pelos degraus que Elara solidificava. Ao final, encontraram-se em uma câmara vasta, iluminada por um brilho azul esverdeado que vinha das paredes. No centro, uma estrutura imponente se erguia, um enorme ovo de cristal, pulsando com a mesma luz do pingente de Elara. O coração de gelo, Elara sussurrou, sentindo uma conexão profunda com o objeto. O pingente em seu pescoço brilhou mais intensamente, pulsando em uníssono com o ovo. Era como se o ovo chamasse por ela e ela sentisse a essência de sua própria mãe ali. Caelan se aproximou do ovo, sentindo a energia poderosa que emanava dele, mas no chão, ao redor do ovo, um círculo de pedras rúnicas exalava uma aura gélida e perigosa. No centro do círculo, uma imagem etérea tremulava, como um espírito preso, a forma de um dragão de gelo, acorrentado por fios de escuridão. O coração de gelo não estava apenas adormecido, estava aprisionado. Uma voz gélida ecoou pela câmara, vinda das profundezas do próprio ovo. Para despertar o coração, o equilíbrio deve ser restaurado. O elo de sangue deve se unir ao coração dourado. Mas o sacrifício é necessário. Não o sacrifício de vidas, mas o sacrifício do que mais temes. O fogo da verdade deve queimar o gelo do medo. A revelação foi um choque, o sacrifício do medo. Caelan e Elara se olharam. Seu amor, ainda incipiente, seria forjado não apenas contra Valérios, mas contra seus próprios demônios internos. Caelan precisava sacrificar o medo de sua falha passada. Elara, o medo de ser consumida por seu poder. O ovo de cristal começou a tremer levemente. O inverno estava no fim, mas o verdadeiro frio, o verdadeiro fogo e a fúria de Valérios estavam prestes a colidir de forma explosiva na cripta dos dragões, e o destino do reino dependia de um sacrifício de coração. Na manhã seguinte, o ar na caverna gélida vibrava com a promessa de algo antigo. Caelan e Elara estavam de pé diante do símbolo do dragão de gelo, agora claramente gravado na rocha, iluminado pela luz esverdeada que emanava do pingente de obsidiana no peito de Elara. Leoric e os 2 guardas da Fortaleza da Sombra olhavam com uma mistura de reverência e desconforto para a parede que revelava o caminho. O pingente de obsidiana de Elara irradiava um calor que não era apenas físico, mas parecia penetrar sua alma, guiando-a.
Ela sentia a canção da montanha mais forte agora, uma melodia gélida que parecia chamá-la. Cailan tocou a rocha fria, seu olhar dourado fixo no dragão esculpido. Seu conflito interno, a culpa por não ter protegido sua família, agora confrontava a mentira que sustentava seu reino. O dever de estabilidade colidia com a verdade sobre a linhagem de Valérios. Ele havia se dedicado a um trono edificado sobre areia, a cripta dos dragões. Cailan murmurou, a voz áspera. Silas disse que o pacto pode ser restaurado lá. Elara se virou para ele, seus olhos azul gelo encontrando os dourados do rei. E se a canção estiver errada, Cailan? E se eu for fraca demais para o que nos espera? O poder me rasga, sinto a dor quando ela parou. As palavras presas na garganta. Sua voz embargada não era apenas medo de ser consumida, mas uma nova apreensão. O custo de ser quem era. Cailan se aproximou, não com um abraço, mas com uma presença forte e silenciosa. Você não está fraca. Você salvou a todos na emboscada. Você revelou este caminho. A força não é a ausência de dor. Elara é a capacidade de lutar apesar dela. Eu sei o que é carregar um fardo insuportável. Minha vida foi moldada pela perda. Eu me fechei. Mas você me mostrou que há verdades mais profundas do que as que nos contaram. Foi um momento de rara e profunda intimidade, não de toque, mas de alma. Cailan confessou a Elara sua própria jornada de isolamento, a fachada de frieza que mantinha para o reino. Ele se abriu, não como rei, mas como homem, revelando a ferida que o tornava vulnerável. Elara sentiu a força dele, a honestidade, e uma nova determinação acendeu-se em seu coração. Ela não estava sozinha. A revelação sobre Valérios era um golpe duro para Cailan. Sua fé nas tradições, em seu próprio papel, desmoronava. Ele havia buscado um herdeiro forte para a coroa, estabilidade para o reino, mas agora percebia que a pureza alfa que Valérios pregava era a raiz de uma corrupção ancestral. Cailan sentiu o peso da fraude em que seu reino estava imerso. A parede da caverna começou a brilhar com mais intensidade e o símbolo do dragão de gelo se abriu lentamente, revelando em uma passagem estreita e escura, onde o gelo se cristalizava em formas complexas. O ar, antes frio, parecia gelar a própria alma. Esta é a entrada para a cripta, Leoric disse, a voz trêmula. Majestade, as lendas contam sobre testes e sacrifícios. Cailan olhou para os guardas que se encolhiam. Leoric, vocês ficarão aqui. Guardem a entrada. Ninguém mais entra. Era uma decisão difícil. Deixar seus homens para trás, expostos, mas necessários para proteger a retaguarda. Cailan confiava em Leoric, mas sabia que o Beta ainda lutava contra seus próprios preconceitos sobre a linhagem de Elara. Sua lealdade era testada a cada passo. Avançando pela passagem, o chão começou a tremer. Fragmentos de gelo caíram do teto e o caminho se inclinou perigosamente para baixo, transformando-o em um escorregador natural. As paredes agora eram de gelo espesso, translúcido. Uma armadilha! Cailan gritou, tentando se firmar. Elara sentiu o pingente em seu peito vibrar e a canção do gelo tornou-se um alerta urgente. Sem hesitar, ela estendeu as mãos. Uma aura azul clara emanou dela, e o gelo do caminho, que antes era uma ameaça, começou a se solidificar e a se achatar sob seus pés. Ela criou degraus firmes, interrompendo as da descida. Seu corpo estremeceu com o esforço, mas a dor era diferente agora. Uma dor de esforço, não de descontrole. Cailan viu o milagre. O controle dela sobre o gelo não era apenas congelar, mas moldar, acalmar. Era aí a primeira vez que ela usava seu poder de forma tão intencional para criar, não destruir. Seu olhar para Elara era de admiração.
Eles desceram a passagem, passo a passo, pelos degraus que Elara solidificava. Ao final, encontraram-se em uma câmara vasta, iluminada por um brilho azul esverdeado que vinha das paredes. No centro, uma estrutura imponente se erguia, um enorme ovo de cristal, pulsando com a mesma luz do pingente de Elara. O coração de gelo, Elara sussurrou, sentindo uma conexão profunda com o objeto. O pingente em seu pescoço brilhou mais intensamente, pulsando em uníssono com o ovo. Era como se o ovo chamasse por ela, e ela sentisse a essência de sua própria mãe ali. Caelan se aproximou do ovo, sentindo a energia poderosa que emanava dele. Mas no chão, ao redor do ovo, um círculo de pedras rúnicas exalava uma aura gélida e perigosa. No centro do círculo, uma imagem etérea tremulava, como um espírito preso, a forma de um dragão de gelo, acorrentado por fios de escuridão. O coração de gelo não estava apenas adormecido, estava aprisionado. Uma voz gélida ecoou pela câmara, vinda das profundezas do próprio ovo. Para despertar o coração, o equilíbrio deve ser restaurado, o elo de sangue deve se unir ao coração dourado, mas o sacrifício é necessário, não o sacrifício de vidas, mas o sacrifício do que mais temes. O fogo da verdade deve queimar o gelo do medo. A revelação foi um choque, o sacrifício do medo. Caelan e Elara se olharam. Seu amor, ainda incipiente, seria forjado não apenas contra Valérios, mas contra seus próprios demônios internos. Caelan precisava sacrificar o medo de sua falha passada. Elara, o medo de ser consumida por seu poder. O ovo de cristal começou a tremer levemente. O inverno estava no fim, mas o verdadeiro frio, o verdadeiro fogo e a fúria de Valérios estavam prestes a colidir de forma explosiva na cripta dos dragões, e o destino do reino dependia de um sacrifício de coração. Naquele momento, as runas ao redor do ovo brilharam com um vermelho intenso. Elara sentiu um arrepio. Uma porta se abrira, mas o caminho adiante exigiria uma coragem que nem mesmo um rei sabia possuir. Horas depois, o silêncio denso da cripta dos dragões pairava sobre Caelan e Elara, que permaneciam diante da passagem recém-aberta, o símbolo do dragão de gelo ainda brilhando na rocha. Leoric e os guardas haviam recuado, a entrada da caverna parecendo um abismo escuro atrás deles. O ovo de cristal, o coração de gelo, no centro da vasta câmara, pulsava com uma luz azul esverdeada, respondendo ao pingente no peito de Elara. O amuleto irradiava um calor intenso, mas agora Elara sentia que não era apenas calor, era uma vibração, um chamado que parecia vir das profundezas de sua própria linhagem. Seus olhos azul gelo, fixos na escuridão da passagem, carregavam uma mistura de apreensão e uma nova coragem. Caelan, ao seu lado, sentia o frio das rochas penetrar sua pele, mas a fúria que fervia em seu peito era um fogo. Seu conflito interno, o medo de falhar em seu dever, colidia com a raiva de ter sido enganado, de seu reino ter sido edificado sobre a mentira de Valérios. Ele havia confessado sua perda, sua culpa, mas o sacrifício que o coração de gelo exigia, o fogo da verdade para queimar o gelo do medo, parecia uma barreira intransponível. "Estamos prontos?" Caelan murmurou, a voz áspera, mas sem desviar o olhar da passagem. Elara apertou o pingente. "Eu não sei se sou forte o suficiente. Tenho medo de que, ao invés de controlar, o poder me consuma, que eu não seja capaz de suportar a dor." Caelan virou-se para ela. Seus olhos dourados encontraram os dela, transmitindo uma mensagem silenciosa que ultrapassava palavras. Ele estendeu a mão não para tocá-la, mas para que suas palmas ficassem próximas, 1 milímetro de ar os separando. Era um gesto de parceria, de compromisso, um juramento tácito de enfrentar o desconhecido juntos. Elara sentiu a presença dele, o calor de sua intenção, e uma faísca acendeu em seu interior.
A dor não a consumiria, não enquanto ele estivesse ali, um pilar de apoio, um alfa que não exigia, mas se oferecia. Seu medo de ser engolida por seu poder deu lugar a uma determinação gélida, a de que ela controlaria, ela moldaria. Então, vamos. A voz de Cailan era um fio de aço. Eles entraram na passagem estreita. O caminho se abriu em uma câmara circular, sem saída aparente, com paredes de gelo que refletiam uma luz esverdeada fraca. No centro não havia um ovo, mas um pequeno pedestal de cristal. Assim que pisaram na câmara, as paredes se iluminaram com uma intensidade sufocante. Cailan viu-se de volta ao palácio de Ônix, mas não em ruínas. Era o passado. Ele estava agachado, criança, impotente, enquanto sua família jazia no chão, consumida pela praga. Mas as ilusões o atacaram com um detalhe cruel. Seus pais não estavam apenas mortos, eles se levantavam, seus olhos vazios, e o acusavam. Você se escondeu, você não lutou, você nos abandonou, não há coração dourado, apenas covardia. Seu medo de falhar, de ser o menino fraco que fugiu, materializava-se em uma verdade dolorosa. A imagem de si mesmo, tremendo e chorando, enquanto a praga se alastrava, era esmagadora. Elara, por sua vez, viu-se em meio à floresta sombria, não com o lobo, mas com a mãe. Sua mãe, de repente, se transformava na criatura de gelo que a assombrava, com garras afiadas e olhos vazios. A criatura ria com sua própria voz, erguendo um fragmento de obsidiana negra. Sua mãe foi consumida pelo poder, Elara, e você será a próxima. O gelo te transformará em um vazio, em um monstro sem alma, incapaz de amar, incapaz de sentir. Você machucará todos que se aproximarem. O terror de perder sua humanidade, de se tornar o monstro que a sociedade temia, a paralisou. O pingente de obsidiana no peito de Elara pulsava descontroladamente, reagindo à força dos medos. Cailan cerrou os punhos, a imagem de seus pais se aproximando, suas acusações ecoando. Ele sentiu o peso do fracasso, a dor de não ter sido o alfa que precisava ser. Mas então ele olhou para Elara encolhida, os olhos arregalados de terror diante da imagem da mãe monstro. O olhar dela, embora assustado, buscava o dele, uma luz de esperança no desespero. Cailan sentiu uma nova onda de raiva, não pelo passado, mas pelo presente. Ele não era mais a criança. Ele era o rei. Ele podia lutar, e ele lutaria por ela. Não! Cailan rugiu, sua voz vibrando com pura fúria alfa. Ele deu um passo à frente diretamente para a ilusão de seus pais. Eu não me escondi, eu não falhei, eu fui uma criança, mas não sou mais, eu protejo, e eu a protegerei. No momento em que Cailan proclamou sua verdade, o fogo da verdade, o palácio em ruínas e a praga desapareceram, desfeitos pela força de sua negação e compromisso. O medo de sua falha passada não o consumia mais. Ele a havia queimado. Elara viu Cailan lutar contra sua própria ilusão. Viu a chama em seus olhos dourados. O medo ainda a apertava, mas o exemplo dele, a sua voz, a força de seu eu protejo, ressoou nela. A criatura de gelo, com o rosto de sua mãe, ria. Você não me consumirá! Elara gritou, estendendo as mãos não para lutar, mas para tocar a imagem. Seu pingente brilhou com uma luz esverdeada intensa. O gelo azulado que emanava dela não era de destruição, mas de cura. Ela não atacou a ilusão, ela a envolveu. A criatura de gelo estremeceu, e em vez de quebrá-la, Elara moldou a imagem, transformando a criatura em uma réplica translúcida de sua mãe, sorrindo, não acusando. Os olhos vazios encheram-se de carinho. O medo de ser consumida, de se tornar um monstro, dissolveu-se. Ela não estava sendo consumida, ela estava transmutando.
O poder não era um veneno, mas uma ferramenta, uma extensão de si mesma, capaz de moldar e proteger, não apenas destruir. A dor, agora, era o preço da criação, não da maldição. No pedestal de cristal no centro da câmara, um fluxo de luz esverdeada se ergueu, respondendo ao gesto de Elara. As paredes de gelo da câmara revelaram novas inscrições, símbolos de harmonia e equilíbrio, de gelo e fogo. E no pedestal, uma minúscula fenda se abriu, revelando um brilho ainda mais intenso vindo de dentro. O coração de gelo não quer apenas que o medo seja queimado. Cailan percebeu, sua voz embargada. Ele quer que seja transformado. O gelo do medo deve virar a água da verdade. Elara olhou para a fenda no pedestal, para a luz que pulsava. Ela sentiu uma forte atração, uma conexão profunda, mais do que nunca. Seu pingente agora estava quente, vibrante, quase cantando. O caminho adiante havia sido revelado, mas a tarefa não estava completa. O coração de gelo pulsava, mas não estava totalmente desperto. As paredes da câmara começaram a tremer novamente, um som de alerta que não vinha apenas da montanha, mas parecia ecoar de longe. O sacrifício de seus medos era apenas o primeiro passo. O coração de gelo estava despertando e, com ele, um poder que certamente seria sentido, não apenas nas montanhas uivantes, mas no palácio de Ônix, alertando Valérios para o renascimento da antiga linhagem. A verdadeira batalha estava apenas começando, e o destino do reino se desenrolaria nas próximas horas.